Graça e paz, igreja, amém? Privilégio, mais uma vez, muito obrigado. Estar aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Eu quero agradecer, uma vez mais, a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Quero também saudar todos os pastores que estão aqui, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E muito feliz também de termos aqui nessa noite uma representação lá da nossa igreja de Flamboyant, com muita alegria tê-los aqui conosco. Que o Senhor os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Nós temos ali um povo que é apaixonado por Jesus, apaixonado pela presença de Deus, apaixonado pelo poder de Deus que se manifesta lá, e nós somos muito gratos nesse presente que o Senhor nos deu de congregarmos juntos, em nome de Jesus. Quero convidar a igreja nessa noite a abrir comigo a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 17. Faremos a leitura a partir do versículo 24. Mateus 17, 24 em diante para a nossa meditação, em nome de Jesus. Mateus 17, 24 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém. De olhos fechados, assim do jeito que você está, curve sua cabeça mais uns instantes. Senhor nosso Deus, que privilégio, Pai, estarmos participando do culto da vitória. Pai, nessa noite já tivemos o privilégio de sentir a Tua presença se manifestando nesse lugar. Pai, nós já alegramos o nosso coração ouvindo os testemunhos de que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e que será eternamente. É o Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas. Pai, fala conosco nessa noite. Manifesta a Tua presença. Pai, que nada atrapalhe, Senhor, a ministração da Tua palavra. Que nós saiamos daqui, Senhor, nessa noite com uma porção que desce dos céus para nossas vidas, Pai. Saiamos daqui, Senhor, não da mesma maneira que nós entramos, mas saiamos daqui cheios da Tua presença, do Teu poder e da certeza que o Senhor é Deus que tem cuidado de nós em todos os instantes da nossa vida. Em nome de Jesus nós Te louvamos e agradecemos. Amém e amém. Os discípulos haviam saído da Galileia e foram a Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, a Bíblia diz que os cobradores, ela não especifica o número deles, mas diz que os cobradores foram até Pedro. E os cobradores fizeram uma pergunta a Pedro, e a pergunta era: o teu mestre não paga as dracmas? Essas dracmas aqui não é o imposto que os israelitas, que os judeus tinham que pagar para Roma, não. Essas dracmas aqui eram o imposto que tinha que ser pago ao templo. Havia um imposto anual de 2 dracmas, cada dracma era o valor de um dia de trabalho, e 2 dracmas tinham que ser pagas anuais para o templo, para a manutenção do templo.
Então esse homem vai até Pedro e faz essa pergunta: o seu mestre não paga as dracmas? Essa pergunta não é a pergunta de quem tem uma dúvida legítima. Estou com uma dúvida, vou perguntar para ter a resposta, a informação que eu preciso. Não. Essa pergunta aqui, ela tem um tom de crítica. Essa pergunta é carregada de crítica a Pedro e a Jesus. É no sentido de: como é que você anda com alguém que você chama de mestre e que não cumpre com suas obrigações? O sentido dessa pergunta aqui é uma pergunta com teor ofensivo. É uma pergunta para machucar o coração de Pedro. Mas interessante na sequência desse texto aqui é que depois que Pedro recebe a pergunta e responde a pergunta, o texto diz que Pedro entrou na casa que Jesus estava. Deixa eu começar a entregar aqui o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite. Esse texto está falando que Pedro estava sofrendo, que Pedro havia ouvido uma palavra de acusação, que Pedro havia ouvido uma palavra contrária, mas mesmo no dia que Pedro ouviu uma palavra que não era o que ele queria, isso não impediu Pedro de entrar na casa onde Jesus estava. Deixa eu começar a melhorar isso aqui. Talvez você está aqui nessa noite e você tenha ouvido um levante, você ouviu uma palavra contrária, você ouviu um diagnóstico contrário, você ouviu algo contra a sua vida, contra a sua fé, mas eu glorifico a Jesus de Nazaré nessa noite, porque isso não te impediu de entrar na casa onde Jesus está. Vamos começar a melhorar isso aqui. Nós somos uma geração, infelizmente, que é assim. No dia que a coisa não acontece do jeito que nós gostaríamos, o que a nossa geração faz? Também não vou para a igreja. No dia que vem a adversidade, o que a nossa geração faz? Também eu vou deixar Jesus. No dia que as coisas vão mal, o que as pessoas dizem? Pastor, agora eu não tenho tempo para Jesus, porque eu tenho que resolver outras coisas. Mas Pedro, no dia da adversidade, ele não fugiu da presença, ele correu para a presença de Jesus. E por que é que Pedro correu para a presença de Jesus? Porque na casa onde Jesus está tem resposta. Porque na casa onde Jesus está tem cura, na casa onde Jesus está tem milagre, na casa onde Jesus está tem transformação, na casa onde Jesus está tem restauração, na casa onde Jesus está tem uma orientação para a tua vida, na casa onde Jesus está tem uma palavra de transformação para o seu coração, na casa onde Jesus está o milagre acontece e tem uma transformação de vida para você. Ei, no dia da angústia, corre para a presença, porque na presença de Deus tem uma resposta para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia nos ensina isso. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Está escrito assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Muito obrigado pelo texto. E a cauda do seu manto enchia o templo. Versículo de número 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Pastor, eu não entendi. Vai entender agora. O capítulo 6 de Isaías começou dizendo: no ano que morreu o rei Uzias. No ano que morreu quem? Rei Uzias. Conta-nos a história que Uzias era tio de Isaías. Imagine o que é ser profeta, mas dizer: olha, mexe comigo não, porque você sabe de quem que eu sou. Meu tio é o rei. Agora, no ano que Uzias morre, é o ano da indecisão. No ano que Uzias morre, é o ano da incerteza.
No ano que Uzias morre, agora paira a indecisão sobre a vida de Isaías. Mas o que aconteceu no ano da indecisão? Isaías foi para a casa de Deus. E quando Isaías vai para a casa de Deus, o que acontece? Deus abre os olhos espirituais de Isaías. Ele entra no templo e começa a ver os céus abertos. E vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe o que isso significa? É Deus falando para ele: Isaías, até hoje você pode ter confiado num rei humano, num governo humano, mas o governo dos homens passa, o reinado dos homens passa, mas eu sou o Senhor que está sentado sobre um alto e sublime trono, e o meu reino é para sempre. Isaías, confia em mim, Isaías, porque eu não frustro as suas expectativas, porque eu sou Deus que te toma pela mão direita e te conduz. O Senhor está falando conosco nessa noite. Ei, você não precisa do governo, você não precisa de pacote econômico, você não precisa de política pública. Sabe o que você precisa? É de uma palavra do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, porque a Bíblia diz que a palavra que Ele libera, ela não volta vazia, mas cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Levanta a tua mão nessa noite, tem uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Ei, tem um Deus que muda histórias, que está nesse lugar. Ele está na casa, e uma palavra dele, e a sua vida é transformada em nome de Jesus. Aleluia! Olha só, Pedro entrou na casa onde Jesus estava. Agora perceba, quando Pedro entra, ele não chegou a falar com Jesus: Senhor, o Senhor pagou as dracmas? É porque eu acabei de receber uma cobrança ali. Não. Quando Pedro entra na casa, a Bíblia diz que Jesus se antecipou. Jesus fez o quê? Agora, para ficar bonito, Jesus fez o quê? Sabe por que ele antecipou? Porque o nosso Deus conhece a nossa vida. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que está acontecendo no teu coração. Ele conhece essa vida que você tem orado. Ele conhece as necessidades que você tem vivido. E na casa de Deus, quando você vem aqui e você está adorando a Jesus, exaltando a Jesus, glorificando a Jesus, existe um Deus que trabalha em prol do seu povo. Então, enquanto você está aqui na casa, sendo ministrado pela presença de Deus, tem um Deus que batalha as guerras do seu povo, um Deus que vai adiante das nossas vidas, um Deus que diz: não temas, porque eu te escolhi, eu te chamei, vá adiante. Ei, recebe essa palavra nessa noite, descansa o teu coração. A palavra de Deus vai nos dizer assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só, Jesus antecipou e disse: Simão, o que te parece? Os filhos deveriam pagar imposto? Ou os alheios? Ou seja, os outros? Ou seja, os estrangeiros? Pedro vai dizer: o mais certo seriam os estrangeiros. Aí Jesus falou: pois é, mas para não escandalizá-los, faz o seguinte: pega o anzol, vai pescar, e o primeiro peixe que subir, você abre a boca do peixe, e lá haverá uma moeda, um estáter. Agora eu quero que você imagine comigo, Pedro, antes de ser chamado por Jesus, ele era pescador, sim ou não? Pedro, ele conta-nos a história que ele era dono de uma cooperativa de pesca. Pedro era pescador, e pescador profissional não pescava de anzol. Pescador profissional pescava de rede, porque rede pega mais peixe. Agora eu quero que você imagine, Pedro tem uma palavra de Jesus. Vai de anzol. Vai de quê? Agora Pedro pega,
a vara de pescar, joga no ombro e está andando na direção que Jesus deu para ele. Pega o anzol e vai pescar. E Pedro está andando. Agora imagina Pedro chegando na praia, e os homens que viram Pedro pescar tantas vezes, e que pescaram com Pedro, olhando ele com vara, e estão pensando assim, xiii, deu ruim esse negócio de andar com Jesus. Falei para não largar tudo, foi atrás desse Jesus, olha aí o que deu, ó. Agora está recomeçando a vida, está de vara, não tem mais rede, não tem mais barco. E eu imagino Pedro andando e fala, cala a boca, fariseu, você não sabe o que Jesus está fazendo na minha vida. Pedro, se quiser trabalhar para mim de empregado, eu tenho uma vaga para você. Cala a boca, fariseu, porque quem Jesus chama, ele é fiel para sustentar. Pedro, ainda dá tempo de você largar esse Jesus e recomeçar a vida, meu amigo. Quem já entregou a vida para Jesus não precisa ficar preocupado não, porque ele é fiel para sustentar e para cuidar. Pedro, que loucura é essa, Pedro? Já está voltando de vara, você não está vendo que é prejuízo, Pedro? Tu não sabe de nada, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, meu amigo. E ele está andando com a vara aqui, ó. Aí Pedro chega, eu imagino Pedro cantando. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus. Lançou o anzol. Ó glória! Daqui a pouco, ó. Aí ele puxa, vem o peixe. Aí ele abre a boca do peixe. O que tem dentro da boca do peixe? O que tem dentro da boca do peixe? Eu fui pesquisar esse negócio. Fui pesquisar. Peixe engole moeda? Não. Mas eu descobri que quando Jesus manda, peixe tem que engolir moeda. Eu descobri que quando Jesus manda, o meio do mar tem que virar estrada. Eu descobri que quando Jesus manda, do céu tem que cair pão que chama maná. Eu descobri que quando Jesus manda, no deserto tem que sair água de rocha. Eu descobri que quando Jesus manda, codornizes voam baixinho no meio do deserto, só para morrer e virar carne para o povo de Deus. Eu descobri que quando Jesus manda, água que é amarga tem que ficar doce. Eu descobri que quando Jesus manda, ouve a oração de um servo, ele interpreta que o servo falou que era para parar o sol e a lua, ele entendeu o que o servo queria e ele faz parar a rotação para poder a luta terminar. Eu entendi que quando um servo ora e fala assim, eu quero que a sombra do relógio retroceda, e aí Jesus entende e faz a sombra do relógio retroceder. Eu entendi que o nosso Deus, quando Ele quer, Ele faz a mulher estéril ser mãe de filhos. Eu entendi que não tem nada que seja demasiadamente difícil para o nosso Deus, porque se Ele der uma palavra, o impossível acontece. Eu descobri que impossível é coisa de homens, não é coisa de Deus, porque Deus faz muito mais além do que aquilo que nós pedimos, pensamos e esperamos. Eu descobri que se você que chegou aqui nessa noite e está participando desse culto, colocar fé no teu coração e dizer, esse Deus é vivo, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será eternamente, e se Ele quiser, Ele pode transformar a minha vida, e você por fé nisso, você pode sair daqui hoje, nessa noite, com sua vida transformada, com um decreto diferente do céu sobre a tua vida, com a história da sua vida mudada, porque tudo que você precisa é de uma palavra de Deus. Abriu a boca do peixe, tinha uma moeda. Agora, o nome dessa moeda que estava na boca do peixe é estáter. Diga comigo, estáter. Muito bem. O imposto era as dracmas. Diga comigo, dracmas. O imposto era 2 dracmas. 2 dracmas. Um estáter equivale a 5 dracmas. Pega a visão. Já tem crente que está entendendo. Pedro volta com a moedinha. Um estáter. Chega diante do mestre.
mestre, do jeito que o senhor falou, aconteceu. Fui lá, peguei o peixe, abri a boca do peixe e tinha um estáter. Agora o mestre vira para Pedro e diz assim, ó, agora você pega essa moeda, vai lá e paga o imposto para mim e para mim e para... Pergunta, onde no texto está escrito que Pedro estava devendo? Como faria nosso amigo pastor Fernando? Tempo para o download descer. Onde está escrito que Pedro chegou para Jesus e falou, Jesus, eu estou devendo as dracmas do templo, será que o senhor não tinha como fazer um adiantamento aí, falar com Judas aí para fazer um vale para mim aí, me ajudar aí? Onde está escrito? Não está escrito. Então como é que Jesus sabia que Pedro não tinha pago? Essa vai só para quem está ligado. Quem está ligado, levanta a mão para receber. Até aquilo que você ainda não apresentou em oração. Até aquilo que você ainda não chegou diante de Jesus de joelhos dobrados para falar. Até aquilo que você ainda não escreveu no cartão da vitória para pedir na campanha. Até aquilo que você ainda não pediu oração para o profeta para profetiza. Até aquilo que você ainda não chegou diante do trono do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele sabe que você precisa, Ele sabe que você precisa, Ele sabe que você precisa, Ele sabe que você precisa. E vai uma palavra de Deus, já saiu com providência, já saiu com providência, já saiu com providência. Se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus.